Olá, amigo orquidófilo. Para você que acompanhou aí o vídeo Construindo um Orquidário em Casa na semana passada, eu convido você a assistir esse vídeo, que é a continuação dele. Caso você não tenha assistido, antes mesmo de assistir esse vídeo, eu quero que você clique aqui, acima da minha cabeça, para que assim você possa assistir o primeiro vídeo dessa série de 2 vídeos que compõem a construção desse novo espaço que eu fiz aqui, que pode ajudar você a construir o seu orquidário. Nesse vídeo eu vou fazer um resumão mostrando toda a construção, né, a base aí, para você entender um pouco melhor como foi essa construção aqui no meu orquidário. Mas antes eu queria falar para você de tela de sombreamento, algo que muita gente tem dúvida e que eu quero hoje tentar esclarecer um pouco mais o tipo de tela de sombreamento que você vai usar na construção do seu orquidário. Você que não sabe nada sobre tela de sombreamento nada mais é do que um bloqueio, né, da luz do sol, né, da luz direta do sol. As orquídeas não gostam de tomar sol direto. A grande maioria delas vegetam na natureza em florestas, né, sempre com árvores na parte de cima e elas vegetando na parte de baixo. Através das folhas das árvores é que entra a iluminação do sol filtrada, chegando nas orquídeas lá embaixo, permitindo que elas possam florescer. Algumas orquídeas buscam até mais iluminação, elas vão andando sobre as árvores buscando essa iluminação. Existem muitas delas que precisam realmente vegetar a sol pleno. Um exemplo disso, na Bahia, as encíclias, muitas das encíclias, né, espécies de encíclias, vegetam a sol pleno. Também Hoffmann Sanguela. Mas se você tentar fazer essa simulação dentro do seu espaço, deixando uma planta como essa em sol pleno, você não vai ter resultado. Isso acontece porque a grande maioria das orquídeas que nós compramos hoje, elas são elaboradas em laboratório. Então elas têm memória da sua vida na natureza, mas elas já são cultivadas em cativeiros, ou seja, crescem dentro de um espaço com telas de sombreamento. As telas de sombreamento são justamente uma simulação dessas árvores que as orquídeas encontram na natureza. Então, quando a gente se refere a uma tela de sombreamento de 50%, significa que 50% do sol vai ser barrado por essa tela de sombreamento e só 50% vai ultrapassar e chegar até as suas orquídeas. Quando nós falamos de 70% de sombreamento, significa que vamos ter um sombreamento de 70% e só 30% de luz do sol passará por essa tela. 80% a mesma coisa, 80% estará sombreado, 20% de iluminação vai entrar dentro do seu espaço. Lembro vocês que essa tela de sombreamento deve ter um espaço do chão até o alto de mínimo 3 metros de altura. Você pode usar a tela de sombreamento em alturas maiores do que essa. Se você for, por exemplo, utilizar plásticos, ou seja, você não vai permitir que as suas orquídeas tomem chuva, você deve então ter um pé direito alto, fazendo com que essa lona plástica passe mais alto do que a sua tela de sombreamento. Então, se você vai ter uma tela de sombreamento numa altura de 3 metros, essa lona plástica incolor, que vai impedir as chuvas de cair sobre as suas orquídeas, devem ter uma altura mínima de 6 metros, tá certo? Para que você possa fazer uma boa escolha sobre a tela de sombreamento que você vai utilizar, tudo vai depender se você vai montar um orquidário em um espaço aberto. Eu, como possuo 2 muros nas minhas laterais, 2 muros altos, optei por utilização de uma tela de sombreamento de 50%. A incidência de luz nesse espaço não pega mais do que 3 horas de luz no meu lado direito e à tarde não passa de 3 horas no lado esquerdo. Então, como essa incidência fica muito próximo daquilo que a gente imagina, né, de iluminação que as orquídeas precisam receber, que seria em torno de 4 horas de luz diárias, recebendo a iluminação do sol, aqui para mim o 50% ficou de acordo. Eu recomendo muito que você, de um modo geral, utilize 50%. Se você tiver um pé direito alto, onde você possa colocar essa tela de sombreamento em 3 metros de altura, será ideal para a grande maioria das espécies e gêneros de orquídeas que você vai cultivar. Se você tem um cultivo, por exemplo, de catreias e também de micro-orquídeas, plantas que precisam de menor iluminação, é só você fazer como a grande maioria de nós orquidófilos fazemos
fizemos uma escolha da tela de sombreamento de 50%, colocando na parte de cima braçábulas, encíclias, epidendrons, dendróbions, que são plantas que precisam de uma iluminação muito maior. Já na parte de baixo você vai colocando plantas que têm uma necessidade menor, que seria o caso de Phalaenopsis, seria o caso de Coleógene, micro-orquídeas. Mas, como eu disse, no meu orquidário eu tenho 2 muros altos que impedem que o sol fique por uma fotoperíodo do dia muito grande dentro do meu espaço. Pode ser que o seu espaço seja aberto e a sua necessidade seja assim, de uma tela de sombreamento de 70%. Essa escolha é uma escolha que você vai ter que fazer sozinho através de uma avaliação sua, onde você vai entender que o seu espaço recebe luz do seu nascente até o seu poente. Por essa razão, a intensidade da luz sendo muito grande, eu recomendo sim que nesse caso seja feita uma tela de sombreamento de 70%. Não que você não pudesse usar a de 50%. Como disse, mesmo num espaço onde a iluminação passa o dia todo, a fotoperíodo do dia inteiro, você tendo plantas que tem essa necessidade de iluminação alta na parte do alto do seu orquidário, na parte de baixo as suas plantas automaticamente receberiam esse 70%. Então, o importante da instalação da sua tela de sombreamento é que ele fique bem esticado. Pode ser utilizado pregos e também aqueles ganchos afixados na parede para que você consiga então esse resultado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como você vai fazer a parte de cima para você dependurar as suas orquídeas. Eu vou dar uma ideia bem bacana para você poder fazer os ganchinhos e fazer com que você tenha uma estrutura mais arrumada dentro do seu espaço. Em meio a chuva e sol, nós estamos fazendo a instalação do alambrado. Esses alambrados que você vê cercando o muro, né, onde você vê também em fazendas, escolas, nós estamos fazendo a trava dele na parte de cima do orquidário, que é justamente para depois a gente poder fazer as orquídeas ficarem dependuradas. Uma ideia bacana para você quando você for fazer uma estrutura similar à minha. A instalação do alambrado por cima do orquidário é bem simples, basta você fazer a trava com os pregos batendo sobre a madeira na parte de cima e esticando devagarzinho, fazendo com que ela fique bem esticada para você dependurar suas orquídeas. Bom, já na pintura eu decidi escolher pelo amarelo. Eu e meu garotão pintamos todo o nosso muro de amarelo. É uma combinação que eu acho perfeita e que combina muito com o verde. Moçada, então é isso. Agora eu vou fazer um resumão para você, tá? De tudo que você pôde ver nesses 2 vídeos. Vou mostrar aqui um pouquinho como ficou o final. Vocês que me viram fazer perfuração do chão, né, fazendo aquela profundidade de 80 centímetros, nós colocamos o nosso pontalete aqui e nós só fechamos com aquele concreto, no qual eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, tá? Então ficou assim. Eu fiz, na verdade, aqui são 3 estacas, esta daqui da ponta e tenho aquela lá da outra ponta, tá? Um espaço entre elas mais ou menos de 1,80 m cada um. Como você pode ver aqui, ó, nós fizemos um encaixe dessa madeira que vem em cima. Lá por cima dela nós batemos um prego que desceu até aqui, fazendo o travamento dessa parte. Aqui nós fizemos um encaixe dela e batemos um prego aqui para fazer a fixação dessa outra parte. E assim a gente foi fazendo na sequência para chegar no resultado que você está vendo aí. No final a gente fez a instalação do alambrado, como vocês puderam ver no vídeo, e fizemos então o término do travamento, né? Quando você coloca essa tela em cima, você estica esse alambrado, você ajuda também nessa estrutura a ficar ainda mais travada. Então, o que você pode fazer no seu orquidário, independente do espaço, né? Porque você não precisa fazer uma estrutura exatamente como a minha, mas assim, foi para te dar uma ideia. Também para clarear para você que você pode usar espaços menores, outros tipos de madeira. Lembro ainda que você pode até mesmo fazer uma estrutura de aço. Eu decidi fazer uma estrutura de madeira por ter custos um pouco mais acessíveis para o nosso bolso. Mas se você optar por fazer uma estrutura de aço, vai te custar um pouquinho mais, mas eu deixo muito claro para você que também vai dar uma longitude bem grande para o seu orquidário, tá? Orquidários feitas aí com estruturas de aço chegam a durar 20, 30 anos. Se feito as manutenções corretas, porque também o material de aço começa a ter corrosão. Então assim, é necessário fazer sim algumas manutenções de tempos em tempos, mas tem uma durabilidade muito maior, consequentemente custos maiores também.
Então agora fica na sua mão a decisão de como construir o seu orquidário. Aqui foi apenas algumas ideias para que você possa elaborar o seu projeto. Então nesse projeto eu desejo que você seja muito feliz, que você possa ter essa conquista, mesmo que seja um espacinho, um quadradinho, não importa o seu espaço, monte, faça o seu orquidarinho, não deixe as suas plantas debaixo de varanda, né? Não faça cultivos assim, porque você vai começar com Phalaenopsis, que você vai ter algum sucesso, mas a hora que você for buscar algumas plantas, algumas espécies, principalmente espécies que têm exigências maiores de iluminação, você vai ter alguma dificuldade. Então, para o início de cultivo, e alguns gêneros, né, como micro-orquídeas, também Phalaenopsis, esse tipo de cultivo debaixo de varanda vai muito bem, mas eu recomendo demais que você traga as suas orquídeas para a luz do sol, colocando elas sobre esse cultivo de simulação com tela de sombreamento, e você vai ter certamente maiores resultados, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe os vídeos e a gente se vê quinta-feira que vem. Beijo, tchau, tchau. Agora ficou curto, senhor Armando. Mas não tem problema, coloca no carioca também, esquenta a cabeça. Para que você possa ser levado ao vídeo que... Para que você possa ser levado a... Para que assim você possa assistir o primeiro vídeo dessas 4 horas do lado... Não dura mais do que 3 lados. Mais do que 3 lados. Ô pai. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y que sabe, ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito.